Eu me chamo Mateus, como a Thaís já disse, acho que quase todos que me conhecem. E que alegria, gente, essa novena Nossa Senhora de Fátima. O mês de maio é um mês dedicado a Nossa Senhora. Todo mundo já sabe disso. É o mês das mães, é o mês dedicado a Nossa Senhora. E como o dia de Nossa Senhora é no mês de maio, então nós aproveitamos essa novena para rezar em louvor a Nossa Senhora. E hoje, o tema da noite de hoje é amor à oração. Qual que é o tema, gente? Eu pego, vocês estão ajudando a treinar com gente. Então, qual que é o dia de hoje? É terrível, porque eu acho que muitas pessoas não gostam de rezar. A maioria de nós não gostamos de rezar. Na verdade, nós finge que gosta de rezar, mas na verdade, nós não gostamos de rezar. Às vezes, nós vamos para a missa, mas chega lá, vai 2 dias e já vai embora. A missa é apenas 1 hora, 1h10, 1h15 no máximo. Nós vai ler essa leitura. Quando é uma leitura grande, nós já fica impaciente. Nós, gente, eu era assim, eu pedia para Deus mudar a minha vida. Mas na hora que o padre fazer a consagração eucarística, dava aquela preguiça de acompanhar tanto de oração. Por quê, gente? Porque a gente não gosta de oração, não é? Vira o pergunta lá e fala assim: você gosta de rezar? Pergunta para a pessoa que está lá: você gosta de rezar? Gente, nós não gostamos de rezar, mas hoje, pela graça de Deus, pela graça do céu, o Senhor vai nos dar essa graça na oração, amém? O Senhor hoje Ele quer dar uma graça para nós, e a graça é da oração. Mas antes de a gente começar a pregação, vocês devem ajudar a cantar uma música, hein? Vocês que vai cantar. Acho que todo mundo conhece essa música. Vamos lá. Mãezinha do céu, olhando para Nossa Senhora. Ele fala o seguinte, olha para vocês verem. Para a gente
religiões cristãs que acreditam em Cristo, mas existem religiões que não acreditam em Cristo. Amém? Vamos prestar atenção, gente. E aí, o Papa Bento fala o seguinte, né, que a gente precisa começar a rezar orações cristãs. E aí eu vou mais além, principalmente orações católicas. Por que eu falo isso? Existem muitas orações hoje, que a gente vai se perder, né? A gente sai fora do mundo e fora daquilo que Deus tem para nós. Né? Existem muitas orações hoje, por exemplo, existem muitas orações africanas, né? Existe o tal da Umbanda, o Candomblé, existe o Espiritismo, existe, enfim, muitas religiões que não são cristãs. E a preocupação do Papa é que o povo está saindo das origens, né, da oração cristã. Né? E uma oração cristã mais simples e mais poderosa que nós temos, gente, qual que é? É a oração de terço. Nós acabamos de rezar uma das orações mais poderosas que tem na igreja. O Pai Nosso, a oração evangélica, bíblica, e foi o próprio Jesus que ensinou. Gente, o Pai Nosso é uma oração exorcista. Se a gente rezar, quando a gente vai para a meditação, né, só com o Pai Nosso nós já expõe o demônio da nossa vida, da nossa casa, a depressão que nós estamos sentindo, a ansiedade que nós estamos sentindo, né, aquela angústia que nós estamos sentindo. Se a gente rezar o Pai Nosso, na mesma hora, vai embora. A segunda oração, né, que nós rezamos muito no terço qualquer, Ave Maria. Gente, é uma oração evangélica também. Ela está na Bíblia. Se um protestante, igual sempre acontece, eles questionam a gente rezar, gente, a oração da Ave Maria é bíblica. É a saudação do anjo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Então é uma oração evangélica, uma oração angélica também. Além dela ser evangélica, que está na Bíblia, um dos evangelhos, é uma oração angélica, porque foi um anjo que rezou diante de Nossa Senhora. Gente, Nossa Senhora é tão importante que o anjo olhou para ela, desceu para ela e rezou para ela essa oração. Olha para vocês verem a importância de Nossa Senhora. Né? Então, a primeira coisa que o Papa Bento XVI ele fala é a gente aprender a rezar e a rezar a oração cristã. E aí, gente, ele fala o seguinte também, né? Que antes mesmo da Igreja Católica existir, antes mesmo da fé em Cristo começar a existir, os povos já tinham religiões. Todos os povos já tinham religião, por exemplo. Se a gente for na Grécia antiga, a Grécia ela tem os deuses gregos, né, que é Zeus, tem lá Apolo, tem lá Atenas, tem inúmeros deuses, e aquele povo já cultuava uma oração. Né? Então, por que ele fala isso? Né? Porque o Papa Bento XVI fala que todos nós homens, né, nós somos atraídos para Deus. Né? Ele fala que porque nós somos já eternos, nós viemos de Deus, e como nós viemos de Deus, como nós somos imagens e semelhantes de Deus, nós queremos também voltar para Deus de novo. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte, né, que o homem é religioso por natureza, porque o homem foi criado à imagem do seu Criador. E ele fala o seguinte: o homem digital, né, que é o homem, nós hoje, os homens atuais, né, como os homens do passado, como os homens da caverna, né, não tem diferença, porque ambos procuram experiências para superar a sua finitude. Olha que interessante, gente. O Papa está falando que nós, homens de hoje, como o homem do passado, nós não temos diferença, porque ambas partes, mesmo a gente não querendo, né, a gente querendo, sempre buscando resposta para a nossa finitude. O que é a finitude? É a nossa morte. Né? Todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Amém? Né? Só que aí fica aquela pergunta para nós, né? Sabe para onde a gente vai quando a gente morrer? Né? Gente, desde o início da criação, o homem tinha essa dúvida, essa pergunta. Né? Essas perguntas que sempre faz para Deus. Olha que como pergunta.
mas às vezes a forma que nós fazemos não é a forma correta e a forma que precisa ser feita para a gente rezar, para a gente adorar, para a gente glorificar a Deus. Amém? E aí, gente, a oração, todas as vezes que nós rezamos, nós temos um encontro com Deus. São Jerônimo, o santo que traduziu a Bíblia do grego, para o latim, tinha que ser um cara inteligentíssimo. Ele fala o seguinte, que quando a gente reza, a gente conversa com Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, é o quê? É Deus que fala com a gente. Olha que bonito. Quando a gente reza, é a gente que está falando com Deus. Mas quando a gente lê a palavra, é Deus que fala conosco. Então, gente, essa intimidade da gente ter um encontro com Deus, a gente precisa ter essa intimidade, porque Deus quer falar conosco também. E aí, gente, a oração ela precisa trazer fruto para a nossa alma. A gente sem oração, a gente não é nada. E aí, tem uma santa da igreja, a Santa Teresa d'Ávila, que ela é a mestra da oração. Ela nos ensina a rezar. E ela fala que a humildade é a primeira obra que a gente tem para a gente rezar. Porque às vezes a gente já chega perto de Deus, às vezes soberbo, às vezes a gente chega perto de Deus sem querer rezar. E aí tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte, sobre a humildade, que diz quando aquele cego de nascença chega para perto de Deus e fala o seguinte, Senhor, eu quero ver de novo, Senhor, eu quero enxergar de novo, e Jesus vai lá e cura aquele cego. Gente, todas as vezes que nós tivermos uma passagem da Bíblia, por exemplo, como um cego de nascença, Jesus foi lá e curou aquele homem, aquele cego. Mas Jesus quer falar algo conosco também. Jesus às vezes quer curar a cegueira do nosso coração, curar a cegueira da nossa alma. Então, todas as vezes que nós estivermos juntos de uma oração, na leitura na missa, é porque Deus quer falar algo conosco. Amém? Gente, oração, aquele que reza, consegue ver as maravilhas de Deus na sua vida. Eu sigo uma irmã, a menina também segue muito, ela chama Irmã Zélia. Quem conhece ela, depois procura ela lá no YouTube. É uma mulher de muita oração. Gente, aquela mulher, ela reza assim, demais, ela reza muito, muito, muito. E você vê os testemunhos que a mulher conta, através da oração, dá vontade da gente rezar mais. A Irmã Zélia, ela alcança cada graça. Uma vez ela foi viajar para pregar no lugar, e ela estava vindo de carro, e ela passando de pedágio em pedágio, só que o dia dela acabando, tinha que vai pagar o pedágio. E ela começou a rezar. Ela foi rezando, e cada pedágio que ela parava, a mulher do pessoal que fica ali na cabine falava para ela: olha, o carro da frente já pagou para você. Olha vocês verem que loucura, gente. O que a oração faz? E ela ia de graça. Ela falou assim, que ela passou mais de 3 pedágios sem pagar nada, porque a providência já alcançava ela. Ela tem muitos testemunhos na vida de oração. Ela reza muito, e ela reza muito para a mulher que não consegue engravidar. E ela pega a relíquia, gente, olha para vocês verem, a gente tem esse valor do relíquia. Aqui temos 2 relíquias, veio lá de Portugal essas relíquias, Francisco e Jacinta. Essas relíquias aqui tocaram o osso dos pastorzinhos de Fátima. Não é relíquia de primeiro grau. Existem 3 tipos de relíquia: a de primeiro grau, a de segundo grau e a de terceiro grau. A de primeiro grau é a pele do santo, um pedaço do osso, um pedaço do cabelo. A de segundo grau é o que pertence do santo. Pode ser uma roupa que ele usou, um sapato, uma meia. E a relíquia de terceiro grau é quando é tocado nos ossos do santo. E essas relíquias aqui foram tocadas nos ossos do santo. E a palavra de Deus fala o seguinte, por isso que a igreja tem muita devoção
Porque fala que a sombra de Pedro, o que a sombra de Pedro fazia? Curava, né? A toalhinha que Saulo enxugou o suor, curava. Então a igreja sempre tem devoção às relíquias, né? E a irmã Zélia, gente, ela tem muita devoção. E ela tinha relíquias de terceiro grau, como essa. Gente, ela pegava a relíquia, tocava na barriga das meninas que queriam engravidar, né? Passava pouco tempo, né? Aquela moça fazia anos que queria engravidar, não conseguia engravidar. Sabe o que ela fez? Olha que loucura. Tem o saquinho de São José. Alguém já ouviu falar do saquinho de São José? Saquinho de São José, né? Na missa de São José, todo 19 de maio, né? Ou dia 1º de junho, não. Todo 19 de março ou 1º de maio, né? Muitas pessoas fabricam, né? Ou faz uma costura de saquinho de São José. É um pedaço de pano com saquinho, é um bordoso bem pequenininho assim, né? E leva para o padre abençoar na missa, né? E chegando lá, o padre abençoou, né? E você põe um dinheiro lá dentro, né? E ela, com muita fé, ela ganhou R$1 e pôs lá dentro desse saquinho de São José. E tudo que ela ganhava de dinheiro, ela ia pôr lá no saquinho e consagrava o dinheiro dela, né? Ela comprou uma dobrou, gente, olha que loucura. Ela comprou uma dobrou com R$1. Ela compra isso, né? Lógico, o que ela quis dizer esse R$1? É que nada faltou para ela pagar essa dobrou. É uma freira, gente. Uma freira comprou uma dobrou com R$1 e ela pagou essa dobrou com doação também. Porque ela viaja muito pegando, né? E ela às vezes passa por muita dificuldade para sair pegando. O que ela fez? Ela falou: Deus colocou no meu coração para você comprar um carro. E o que ela comprou? Uma dobrou, né? Um carro muito grande. Ela saiu em missão e Deus deu para ela esse carro. Ou seja, gente, por que eu estou falando isso? Porque a oração, se a gente começar a rezar com humildade, com fé, a gente alcança aquilo que precisa ser alcançado na oração. Ela tem muitos testemunhos. Depois vocês vê lá, né, os relatos dos testemunhos que ela tem. Uma vez, né, eu fui chamar eu e outro irmão nosso para a gente rezar por uma mulher, né, e falar para nós: olha, a filha dela chamou nós para rezar para ela. E falou assim: olha, minha mãe, ela não está bem, né, e muitos pensaram que era uma manifestação demoníaca. Eu falei assim para a moça assim: olha, a gente não mexe com isso, né? Porque eu não mexo com isso, sei que são padre, alguma coisa para resolver esse problema. E ela insistiu, né? Como foi, né? E o irmão, né, foi rezar lá e falou assim: olha, irmão, mas se for uma ação demoníaca, né? Eu falei assim: olha, não mexe com isso. Quando minha mãe foi rezar com uma mulher lá, ela estava, gente, estava um calor, né? Toda essa casa dessa mulher tudo fechada, janela tudo fechada. Era bem terrível, né? E a mulher veio dessa altura de cobertor em cima da mulher, né? Uma senhora já, né? E a gente foi rezar por ela, né? E na hora que chegou lá, eu senti no meu coração Nossa Senhora. Eu falei para ela assim, falei para o irmão que estava rezando lá comigo: olha, isso aí não é nada demônio, não. E eu fui rezar para essa mulher, Deus colocou no meu coração: ela está com uma infecção muito forte, né? E ela precisa de um médico urgente, né? E eu peguei e falei isso para a filha dela: olha, oração, Deus mandou você ir atrás de um médico, essa família com uma infecção muito forte, é problema espiritual isso aqui, né? E dito e feito, gente, foi um médico lá, né? O médico entendeu, colheu o exame dela, sangue, e levaram, né, para fazer exame. A mulher estava com uma infecção muito forte. Ainda bem que o médico socorreu. Às vezes as pessoas têm discernimento, né? Pensa que é alguma coisa, mas é outra. Gente, na oração Deus fala tudo conosco. Deus fala tudo. Uma vez também, minha mãe Maria deve confirmar isso, né? Tinha um vizinho lá perto de casa. Eu falei isso para minha mãe, exatamente comigo, mas tinha que ser na oração as coisas. Tinha um vizinho que estava dando muito problema lá perto de casa, né? Com bebida, droga, né? Muito problema, né? Não deixava de dormir de noite, aquela transtorno, né? Porque era parede meio cuidado assim. Eu falei assim: vamos rezar, né? Eu rezei, falei: Deus, faz uma obra lá nesse homem, né? Se for possível, leve ele para outro lugar, faz
faz uma obra na missão. Gente, passou pouco tempo. Não foi, mãe? Minha mãe é prova. Eu fiz instauração. E passou pouco tempo. Deus resolveu a vida dele. Olha para vocês verem. Ele casou com uma mulher, né? Um filho foi para um lado, ele resolveu a vida, acabou. Está aquela paz. Gente, tudo tem que ser resolvido na oração. Deus quer resolver a nossa vida na oração. Eu não sei qual é o problema que você tem na tua vida, mas tudo tem que ser resolvido na oração. Eu sempre passo reza para as meninas fazer, e quando eu passo reza para essas elas regalam o olho, né? Tem uma reza que nós vamos começar a fazer, eu falei para elas, que dura 12 anos. Olha você, que loucura. 12 anos dura essa reza. Olha você, eu estou com 30. Vou terminar essa reza, tá? Isso com 42 anos. Olha que loucura, né? Nossa, Jesus apareceu com uma moça, uma feira, ela chama Brígida, Santa Brígida. E ele pediu uma coisa para Santa Brígida. Ele falou assim: olha, quero durante 7 anos. Não, 12 anos, 7 Pai Nosso por dia. E eu vou te dar 5 promessas. Olha que loucura, gente. Durante 12 anos, você vai rezar o quê? 7 Pai Nosso. É o que eu faço para rezar. Durante 12 anos. E Deus promete para ela, se ela rezar, Ele vai dar 5 graças para elas. A primeira, olha que loucura. E eu vou fazer isso. Eu já estou decidido e não vai dar certo, não. Eu vou terminar com 42 anos. Eu vou terminar lá só para 2036, irmão. Essa oração. Ela fala o seguinte, ela promete o seguinte, que ela vai te salvar, porque Jesus vai salvar a tua alma e vai salvar 2 pessoas que você escolher. Olha que loucura. Você vai se salvar e você pode escolher ainda 2 pessoas para se salvar com você. Olha que oração poderosa. A primeira, né? A segunda, ele vai salvar mais 4, ele não vai deixar 4 pessoas da tua família morrer em estado de pecado mortal, ou fora da graça. 4 pessoas, que também você vai escolher. Uma outra promessa que ele fala, que ele vai revelar para você o dia e a hora da tua morte. Olha que você vê que poderoso, né? Se nós soubermos o dia que nós vamos morrer e a hora que nós vamos morrer, né, a gente, logicamente, a gente converteria de vida. Gente, Nossa Senhora apareceu para Jacinta e falou para ela o dia que ela ia morrer e a hora. Olha para vocês verem, né? E muitos santos confirmam isso. Santa Teresinha, muitos santos da igreja, Nossa Senhora e Jesus apareceu para eles e falou o dia que eles iam morrer. Padre Pio falou assim: daqui 2 horas eu vou para a eternidade. Aconteceu isso, passou 2 horas exatas. Padre Pio foi para a eternidade. Gente, olha que tem mais 2 outras promessas. Uma é que se você morrer sem terminar os 12 anos, ele há de cumprir todas essas promessas de qualquer jeito. Olha que bonito, né? E tem mais uma que eu esqueci. Então, gente, são promessas que vêm de Deus. E quando Deus promete algo, Ele não falha, Ele cumpre.
de abençoar a tua casa, a tua família, e sempre conservará a paz dentro da tua casa. Olha para vocês verem, gente, são 12 promessas, eu só falei duas, né? A importância da gente rezar. Se a gente soubesse que tem uma oração, sem falar, gente, a oração apaga o nosso tempo no purgatório. Vou explicar rapidinho aqui para a gente ir finalizando. Todas as vezes que nós pecamos um pecado mortal, o que é o pecado mortal? É um pecado como os 10 mandamentos, né? Não amar a Deus, não ir nas missas de domingo, que é o terceiro preceito, né? Honrar teu santo nome em vão, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não desejar as coisas alheias do próximo, os 10 mandamentos. Quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente está em pecado mortal. A igreja ensina que quem comete pecado mortal, né, não é merecedor do céu. Para a gente ser merecedor do céu, a gente tem que confessar esse pecado do pecado. Mas a gente confessa e ainda fica essa consequência. Por exemplo, não matar. Eu vou lá e mato, né, a Thaís, por exemplo. E a Thaís, ela tem filhos. Aquela consequência, aquela dor que eu gerei na família da Thaís, ainda está continuando. Então é uma consequência. Por mais que eu fui perdoado, porque eu matei a Thaís, as consequências daquele pecado ainda existem. E que quando a gente vai pagar essas consequências? No purgatório. A gente vai purgar no purgatório. Gente, porque para passar pelo purgatório você tem que ser santa. Não pode ter pecado. Mas fica as consequências. Mas quando a gente faz a oração do terço, a oração da Santa Missa, vai apagando as penas que nós temos que passar no purgatório, né? As penas do purgatório são as mesmas do inferno. Olha para você ver que terrível, né? As mesmas penas que tem no purgatório são as mesmas do inferno. Então por isso que a gente tem que ser sempre pessoas de oração, mas não fazer oração por obrigação, mas por amar a Deus. Cada vez que a gente vai rezando, a gente vai